Utilizando o Python, será que a gente consegue separar as ações ordinárias das preferenciais? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e mostrar uma dica que pode te ajudar a resolver isso de uma maneira muito rápida. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados e em mais um vídeo aqui para falar de Python, finanças quantitativas, ciência de dados aplicada ao mercado financeiro. Eu quero trazer uma dica que vai ajudar muito vocês na hora de separar ativos de acordo com o tipo deles, de acordo com as classes. A gente sabe que existem duas classes principais de ações, as ações ordinárias e as ações preferenciais. A diferença, basicamente, a diferença mais clássica, sendo no direito ao voto. As ações ordinárias, elas dão aos acionistas o direito ao voto, Portanto, você, de fato, tem algum direito, sobre os rumos da empresa, vamos dizer assim. As ações preferenciais não têm isso. A gente consegue ver essa diferença prática no símbolo dos papéis, no ticker das ações, porque as ações ordinárias terminam em 3, com o código 3, e as ações preferenciais terminam em 4. Então, por exemplo, uma ação como a Ambev 3 é uma ação ordinária, as ações terminam em 4, são preferenciais. E tem como a gente separar essas ações utilizando o Python? A resposta é sim, tem algumas maneiras de se fazer isso, e hoje aqui nesse vídeo eu quero mostrar uma dessas maneiras. Então, convido vocês a abrirem o Colab, se juntarem aqui a mim para a gente fazer isso juntos. E para a gente começar, na verdade, eu queria tomar como referência o código que eu criei em um vídeo, que eu soltei algumas semanas atrás, sobre como extrair os papéis do Ibov. Eu vou deixar, inclusive, o vídeo aqui, esse vídeo na descrição, tá? Para quem quiser ver, caso você não tenha visto ainda, porque a gente vai usar, como eu falei, esse código como referência. A gente vai pegar aquele código que extrai os papéis do Ibov e vai usar aqui como um atalho, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui para o meu Google Colab, onde eu já abri o código desse vídeo, a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Já estou aqui com o código aberto do meu vídeo anterior e eu vou simplesmente fazer uma cópia dele aqui. Então, na verdade, eu vou primeiro abrir aqui a barra, o menu do Google Colab, e a gente vai salvar uma cópia no Drive. O que isso faz? Isso gera uma cópia desse código no meu Google Drive e a gente vai usar essa cópia como referência. Vocês podem mudar o nome aqui, tá? Não tem problema. A gente pode colocar separando ações ordinárias de preferenciais. Enquanto o código vai sendo executado aqui, porque leva um tempo até o Google Colab se inicializar, eu vou falando aqui para vocês sobre os dados. Naquele vídeo, eu trouxe a composição do Ibov naquele momento, que tinha no site da B3. Bem, a composição do Ibov mudou. Então, eu já tenho aqui uma pasta com os dados aqui do Ibov atualizados. O que a gente vai fazer? A gente vai arrastar esse arquivo para dentro do Google Colab. Bem, se você não conhece esse procedimento, não sabe exatamente o que eu estou fazendo, ou onde na B3 você consegue obter esses dados, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu mencionei, porque lá eu explico certinho, beleza? Então aqui a gente vê que o nome do arquivo mudou, agora é Ibov Quad 9. A gente vai pegar o caminho aqui, então copiar o caminho desse arquivo, colar aqui dentro. Maravilha! E agora a gente vai simplesmente executar. Beleza, pessoal? Então vejam que aí nós temos a composição do Ibov, A gente consegue, inclusive, extrair os tickers aqui, Então, a gente extraiu os tickers para depois colocar o ponto SA. Vou até fazer um zoom aqui, para ficar melhor a visualização aí para vocês. A gente adicionou o ponto SA, depois a gente extraiu os dados. Vamos ignorar, isso daqui. A gente não vai precisar desse gráfico agora, então eu vou ignorar isso aqui. Vou ignorar isso aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente visualizar as cotações dos papéis do Ibov. Então, enquanto ele vai fazendo a extração aí, em tempo real, a gente vai criando aqui o código para analisar as 5 primeiras linhas, que é basicamente ibov.head. Então, ele finalizou a extração, a gente vai inspecionar. O que vocês percebem aqui? Bem, tem uma mistura aqui, Tem uma verdadeira salada, tem papéis ordinários, tem papéis preferenciais.
a nossa missão aqui vai ser justamente separar. E aí que vem uma dica incrível aqui da Biblioteca Pandas, tá? Que são basicamente 2 métodos que podem ajudar a gente a resolver esse problema muito rapidamente. Existem várias maneiras de fazer isso, tá, pessoal? Existem as maneiras de, por exemplo, a gente procurar colunas que terminam... Nome de coluna que termina em 3, nome de coluna que termina em 4, fazendo um filtro com a string, com expressões regulares, para quem tem familiaridade, né, com esse conceito. Enfim, eu estou mostrando aqui uma das maneiras de se resolver isso. E eu queria apresentar aqui para vocês 2 métodos da Biblioteca Pandas que vão nos ajudar muito nesse sentido, que é o starts with, tá? Ou seja, começa com, na verdade, starts, tá? É assim, ou seja, começa com. E tem o outro que é o ends with, que é equivalente, né? Só que é o termina com, tá? Então a gente vai usar esses 2 aqui. Bem, qual que é a sintaxe? Primeiro a gente precisa entender onde estão os nomes das colunas, vamos dizer assim, tá? E existe aqui na Biblioteca Pandas um atributo que nos dá o nome das colunas, que é basicamente .columns, beleza? Então se a gente faz isso, nós temos aqui os nomes das colunas. Só que, reparem, o que é isso aqui exatamente? Que tipo de variável é isso aqui, né? Vamos ver o tipo desse elemento aqui. Ele é um base index, né? Um pandas core index, né? Então é um elemento da biblioteca pandas que é basicamente um core index, né? Bem, se a gente quiser fazer uma transformação ou referenciar qualquer coisa em cima desse elemento, eu preciso usar um atributo da biblioteca pandas que trata isso como um string, ou captura as propriedades string desse elemento. O que é isso, Vitor? Pessoal, é simplesmente a gente pegar isso aqui e passar um ponto .str no final, tá? É como se você fazendo isso, você tratasse aquilo como um string, muito embora não é um string, né? Na verdade são várias strings, é uma coleção de strings, mas dessa forma ele consegue ver as propriedades, ele consegue acessar, né? Então até o nome é accessor, né? Ele consegue acessar as propriedades de string desse atributo aqui. E é em cima disso que a gente vai perguntar aqui para o Python, para a biblioteca pandas. Starts, né? With. Começa com. E aí você vai dizer o que você quer, né, de início. Tem que começar com alguma coisa específica? Bem, o início vai variar muito, né? Porque, bem, vamos recolher aqui primeiro o menu para não atrapalhar a gente. Bem, os papéis vão começar de forma diferente, né? Por exemplo, papéis que começam com A. Olha só, então, para os papéis que começam com A, ele vai dizer true. Todos os outros ele diz falso. Então aqui, para mim, o starts with não é tão relevante. Eu não estou tão interessado em saber com que os papéis começam. Eu estou interessado em saber com que os papéis terminam, né? Então aqui a gente vai usar o ends with, tá? E aí você vai dizer qual que é o final que você quer. Seria simplesmente eu chegar aqui e falar assim, eu quero papéis que terminam em 4. Será que é isso? Não, né? Porque a gente sabe que quando a gente extrai os dados do Yahoo Finance, aqui a gente tem o .sa no final. Então você tem que considerar não só o código, né, do final da ação, se é 3 ou 4, mas também o .sa. Então, por exemplo, se eu quiser os papéis, as ações ordinárias, é 3.sa. E aí ele vai te dizer, né? Verdadeiro, né? True, para aquelas que são ordinárias, que terminam em 3, e false, falso, caso seja contrário, né? E aí, pessoal, a gente pode usar isso aqui tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. E aí você pode estar perguntando, cara, mas não é bem isso que a gente quer, né? Eu não quero simplesmente que você crie uma máscara booleana que diga verdadeiro ou falso. Eu quero que você extraia, de fato, os papéis que são ordinários, os papéis que são preferenciais. E aí que vem mais um passo que eu queria apresentar para vocês, que é utilizando o método lock, né? A gente sabe que a biblioteca pandas tem os métodos lock e ilock, que a gente usa para retornar, para extrair alguma coluna, alguma célula específica de acordo com a sua localização, né? De acordo com a sua posição, de acordo com o índice que ela possui.
A gente vai usar, então, esse filtro aqui, essa máscara booleana, né? Que isso aqui é uma máscara booleana, para quem não sabe o nome. A gente vai usar isso aqui como um filtro dentro do método lock para trazer as ações que a gente deseja, tá, pessoal? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente usa o lock, né? Para quem não lembra da sintaxe, aqui dentro do lock a gente precisa separar linhas de colunas, certo? Como que a gente separa? A gente separa por vírgula, né? Então, o que vem antes aqui da vírgula está referenciando colunas, está referenciando linhas, o que vem depois está referenciando colunas. E aí você tem que dizer quais são as linhas que você quer. Bem, eu quero todas as linhas, né? Eu não vou filtrar as linhas. Então, eu quero as linhas do início até o fim. Para eu dizer isso para o Python, eu coloco 2 pontos. O 2 pontos quer dizer simplesmente que eu começo no início e eu termino no final. Ou seja, eu não estou determinando um filtro aqui, por exemplo, eu quero da linha 0 até a linha 4, por exemplo. Não, eu vou do início até o fim. E depois da vírgula, eu determino quais são as características das colunas que eu quero extrair, tá? E aí, para isso, você vai utilizar a sua máscara booleana. Então, por exemplo, para as ações ordinárias, você vai copiar isso aqui e você vai colar aqui embaixo. Eu vou, inclusive, colocar aqui, né, um comentário em Markdown. Ações ordinárias. A gente vai executar isso aqui. E olha só que interessante, né? A gente tem aqui apenas ações ordinárias, né, que terminam em 3. E para as ações preferenciais, é algo análogo, né? Só que a gente muda aqui para colocar um 4. Beleza, pessoal? Olha só que interessante. Então agora a gente tem alpargatas, azul, Bradesco, etc, né? E você pode chamar isso aqui de alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de ordinárias, né? E aí você pode fazer a verificação de fato se isso aqui está trazendo apenas as ações ordinárias, né? Você pode verificar. E a mesma coisa para as preferenciais. Beleza? E a gente faz a verificação aqui, né? Eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Opa! Agora sim. E aí você tem as ações preferenciais que compõem o IBOV. Beleza, pessoal? Então, tá aí, né? Mais uma dica, algo que a gente resolveu em questão de minutos, utilizando a biblioteca Pandas, utilizando o poder de processamento, poder de análise do Python. E com certeza, né, se você trabalha no mercado financeiro, ou se você quer trabalhar no mercado financeiro, eventualmente você vai fazer alguma análise assim, algum filtro assim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico por aqui. E aí, semana que vem a gente está de volta com mais alguma dica, né, com mais alguma funcionalidade aí do Python, das suas bibliotecas, para te ajudar, né, no mundo do mercado financeiro. Beleza? Grande abraço!